Olá, pessoal! Hoje nós vamos para a nossa quarta aula referente ao módulo B. Deixa eu pegar aqui a minha caneta, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a regulação da expressão gênica. Antes, vamos entender o que é a expressão gênica. Bom, nós temos diversos tipos de células, cada célula, né, vai apresentar sua própria estrutura e sua própria função, ou seja, elas são bem diferentes entre si. Nós temos que entender que as células elas têm uma morfologia bem peculiar, são bem diferentes. Então, como por exemplo, nós temos aqui uma célula hepática, né, que tem uma morfologia mais arredondada e uma funcionalidade aí envolvidas no processo de metabolismo de fármacos, hormônios, substâncias, entre várias outras, né, substâncias. E nós temos aqui um neurônio que tem uma morfologia também bem peculiar, totalmente diferente de uma célula hepática, né? E aqui nós temos essa célula sendo responsável pela produção de neurotransmissores e também envolvidas aí num processo de propagação e síntese de potencial de ação, ou seja, são estruturas diferentes, funcionalidades diferentes. Aí você se perguntaria, bom, por que as células elas são tão diferentes assim, sendo que o material genético é o mesmo, tá? Então, justamente essa diferenciação celular se dá porque de todo o nosso material, né, genético, né, todos eles darão aí origem a um tipo de proteína, mas não significa que nós vamos produzir todas as proteínas que estão codificadas aqui no nosso material genético. Ou seja, de todas as proteínas que nós temos, não significa que todas elas serão expressas, ou seja, elas serão produzidas. É um termo que a gente utiliza muito na pesquisa, né, na experimentação, quando você fala o seguinte: você vai aumentar a expressão ou reduzir a expressão de uma proteína? Houve um down regulation ou um up regulation? Um grande exemplo que nós temos de alteração da expressão gênica, por exemplo, são os receptores de hormônios, né? A testosterona, que são os receptores androgênicos, estrogênio, que são os receptores de estrogênio, progesterona, tal, enfim. São vários tipos de receptores. E aí, um bom exemplo que nós temos de um down regulation, ou seja, uma redução da expressão gênica, é quando, por exemplo, você faz uma castração no animal e aí o que a gente percebe? Um aumento dessa expressão, tá? Ou seja, você aumentou a formação de proteínas, né? Porque reduz hormônio, você aumenta a expressão. Então, houve um up regulation, tá bom? Agora, quando você tem, por exemplo, a adição de hormônios exógenos, você tem uma concentração de hormônios que está muito acima dos valores de referência. Então, você pode ter um down regulation, ou seja, uma redução na expressão dessas proteínas que formam esses receptores de membrana, tá bom? Então, a gente tem que entender que o que dá características morfofuncionais de cada célula é o tipo de proteína que ela vai produzir. E é isso que a gente chama, né, de expressão de diferentes proteínas. Nós temos aqui um grande exemplo, né, de uma rã adulta. Essa rã foi retirada as células epidérmicas e cultivadas em placa de cultura. Em seguida foi removida a região, o núcleo, né, dessa célula. Depois eles pegaram um ovo não fertilizado, fizeram a destruição desse núcleo, tá? E injetaram o núcleo das células epidérmicas aqui. Ou seja, bom, se a gente fosse criar uma hipótese de que cada célula apresenta o seu próprio material genético, seria de se esperar, né, a conclusão desse estudo seria que, então, você teria a formação de uma célula epidérmica, e não foi isso que aconteceu. Você tem justamente aqui a formação de um embrião, mostrando, então, que, né, o material genético presente, mesmo numa célula epidérmica, ele será a base para todas as outras células, tá? E aí, o que vai acontecer? Você pode ter uma expressão de uma proteína, né, que pode ser do tipo constitutiva, tá? Ou seja, ela é constantemente expressa naquela célula, ou ela pode ser induzida quando for necessário. Ou seja, você pode ter um estímulo externo, né, que vai estimular essa célula a produzir um hormônio ou um meio, né? Você tem bactéria no meio, então significa que você precisa produzir anticorpos, tá? Você começa a criar um ambiente inflamado, você começa a produzir também, né, várias citocinas pró-inflamatórias. Existe, né, enzimas, uma enzima chamada, essa enzima ela está envolvida, né, na produção de prostanoides. E aí, nós temos a ciclooxigenase, né? A1 e A2. A1 é constitutiva, a 2 é induzida. Tá? E essa 2 normalmente é encontrada
super expressa em pessoas que são hipertensas, diabéticas, ou seja, pessoas que têm algum fator de risco para as doenças cardiovasculares, tá bom? Só para vocês perceberem, né, que essa indução, ela ocorre a um estímulo, né, para algum evento, né, em algum momento, tá bom? Ou seja, é algo que irá se formar a partir de algum estímulo, ou interno, tá, ou intracelular, ou extracelular. Bom, existem vários níveis de controle, né, da expressão gênica, tá? Nós temos aqui, ó, até a membrana plasmática é o nível de controle pré-transcricional, que é toda essa região aqui, e nós temos o nível de controle pós-transcricional, que é toda essa região aqui. No pré-transcricional, você pode controlar aqui a taxa, né, de transcrição. No 2, você pode controlar aqui o processamento desse RNA, tá bom? Ou seja, né, eu posso controlar aqui os mecanismos de splicing ou também da adição do cap, a cauda poliar. Depois, né, esse RNA sendo formado, você tem, então, né, a terceira etapa, que você pode selecionar quais moléculas de RNA são exportadas do núcleo para o citosol, ou seja, né, nem todas que são formadas serão direcionadas para o citosol. O quarto, né, a quarta etapa, você regula o quão rapidamente certas moléculas de RNA mensageiro serão degradadas, tá? Ou seja, preciso degradar ou não? Preciso retirar do meu sistema ou não? 5, você seleciona quais moléculas serão traduzidas. 6, você seleciona quão rapidamente proteínas específicas serão destruídas após terem sido produzidas, tá bom? Então, eu controlo aqui, né, a minha degradação de proteína. E 7, que não está aqui, você consegue controlar também a atividade da proteína. Lembrando que você precisa fazer determinadas modificações, né, adição de grupamentos, remoção de grupamentos, tá? Como, por exemplo, glicosilação, ubiquitinação, tá bom? E aí você pode ter uma proteína ativa ou inativa. Bom, dentro do nosso material genético, assim também como, né, no material genético de procariotos, a gente tem proteínas que vão regular essa transcrição. Essas proteínas a gente chama de reguladores da transcrição, que são aqueles fatores de transcrição envolvidos, né, no acoplamento junto ao DNA, tá bom? São os elementos trans. Aí nós temos aqui, né, desses fatores de transcrição, nós temos aqui os ativadores, tá? E nós temos também os repressores, que são aquelas moléculas que vão aumentar a taxa de transcrição ou reduzir a taxa de transcrição, tá bom? Aí, começando aqui pela regulação, né, da expressão gênica em procariotos, né, existem determinadas regiões específicas, né, no material genético de procariotos que são responsáveis pelo metabolismo, pela produção de proteínas envolvidas no metabolismo de alguma substância, tá? Então, é bem famoso vocês estudarem sobre o operon-LAC, o operon-TRP, que são regiões que vão codificar proteínas, tá? Que são responsáveis pelo metabolismo dessas substâncias. Então, a E. coli, né, ela é muito estudada, uma vez que essa bactéria, ela está muito presente na nossa flora, né, na nossa flora bacteriana, tá? Ela vai codificar 5 genes que produzem enzimas que vão produzir, né, biosintetizar aqui o triptofano, tá bom? Então, essas regiões, né, do DNA, a gente chama de óperons, que são regiões responsáveis, né, pela produção de proteínas envolvidas no metabolismo do triptofano. Portanto, é o operon-trip, tá? O que acontece? Quando as concentrações de triptofanos estão reduzidas no sistema, esse meu operon ele é ativo, ou seja, ele será transcrito. E contrariamente, né, quando o meu triptofano estiver abundante e alto, eu não preciso, né, ativar toda essa maquinaria, gastar energia ativando toda essa maquinaria para poder produzir triptofano, uma vez que eu tenho o triptofano no meu sistema. Então, nós temos aqui uma sequência, né, de DNA, de bases, né, nitrogenadas formando aqui o operon-trip. E nós temos a região promotora, que é aquela região que irá se ligar à RNA polimerase. Lembrando, né, que nos procariotos a gente tem a presença de 3 fatores. A gente tem a presença aqui, né, do fator sigma, e esse fator sigma ele consegue, né, ele consegue se ligar a essa região promotora, tá bom? Diferente, né, dos
dos eucariotos, que a gente precisa ter toda aí uma maquinaria, né, de proteínas que vão fazer essa sinalização, tá bom? Então, aqui, nós já temos essa RNA polimerase que se liga a essa região por meio desse fator sigma. O que vai acontecer? Dentro, né, dessa região, nós temos um local chamado operador. Esse operador, ele vai ser um local para acoplamento de um regulador da transcrição, tá? Que pode ser um repressor ou um ativador. Aqui, nesse caso, nós temos, né, o exemplo de um repressor. Ou seja, quando a concentração de triptofano estiver baixa, significa que a minha bactéria ela precisa produzir. Então, esse meu óperon, ele precisa estar ativo. Isso significa que o meu repressor, ele não está conectado a essa minha região operadora, portanto, deixando livre aqui o acesso da minha região promotora, a minha RNA polimerase, para fazer o processo de transcrição. Quando eu tenho, né, triptofano no sistema, na concentração alta, esse triptofano ele irá se ligar a esse repressor, fazendo com que ele permaneça ativo e conectado a essa minha região operadora, impedindo então a minha RNA polimerase de se conectar a essa minha região promotora e dar início aqui ao processo de transcrição. Então, vocês entendem que o triptofano ele está fazendo até um papel de repressor, tá? Ele está inativando ali o meu óperon, tá bom? Ou seja, aí nós temos o mecanismo de ação do triptofano, tá ok? Agora, o que acontece? Da mesma forma que eu tenho esses repressores, eu também tenho os ativadores, tá bom? Então, aqui, agora o exemplo que nós vamos dar para vocês é justamente, né, quando eu tenho aqui um fator regulador ativador, estimulando, então, a minha RNA polimerase a se acoplar à região promotora e dar início à transcrição. Um exemplo aqui clássico é o operon LAC, né, que é uma região gênica responsável pela codificação de proteínas envolvidas no metabolismo da lactose. Antes da gente falar, né, desse operon LAC, é importante vocês entenderem que a bactéria, ela precisa de fonte de carbono para poder completar o seu metabolismo. E essa fonte de carbono, ela encontra justamente dos carboidratos, principalmente glicose. Mas vamos supor que o meu meio esteja, né, com concentrações reduzidas de glicose. E essa bactéria, ela não pode ficar na mão, ela tem que ter vias alternativas, né, de fontes de carbono. Então, ela começa a degradar a lactose. Porém, para isso, é necessário, então, produzir proteínas envolvidas no metabolismo da lactose, tá? Então, o que vai acontecer? Na ausência da glicose, eu tenho um aumento do meu AMP cíclico, tá bom? E esse meu AMP cíclico vai se ligar e ativar uma proteína chamada CAP, tá? Essa proteína CAP, ela tem um local de ligação a ela, que é esse sítio de ligação a CAP aqui no meu material genético, que é uma região cis, tá? Tá no material genético, é uma região cis. Essa CAP se ligando a essa região, ela consegue, então, atrair a RNA polimerase para a região promotora e, assim, fazer o processo de transcrição aqui, né, desse meu operon LAC. Só que, o que acontece? Vamos supor que eu não tenha lactose no meio. Vale a pena eu estimular toda essa minha maquinaria produtora de proteínas envolvidas no metabolismo da lactose, sendo que eu não tenho lactose no sistema? Não vale a pena. Então, eu tenho, além de uma ativação, eu também tenho uma repressão. Tá? A gente vai ver, ou seja, eu tenho uma atividade de um único promotor sendo controlada por dois reguladores da transcrição diferentes, ou seja, um ativador e um repressor. O meu ativador, né, será ativado justamente porque eu tenho uma redução das concentrações de glicose, e eu tenho justamente meu operon LAC sendo inativado porque eu não tenho lactose no sistema. Não vale a pena eu produzir, gastar energia, gastar substrato para produzir proteínas da lactose, sendo que eu não tenho lactose. Não tem lógica, não é? Então, eu tenho dois fatores reguladores da transcrição em uma mesma região promotora, agindo de maneira simultânea. Então, justamente aqui nós temos esse desenho representado, mostrando esses efeitos. Então, olha só, que a região, né, de ligação a CAP,
aqui o sítio de ligação, né, a RNA polimerase, que é a região promotora, e nós temos aqui a região operadora, né, que são aqueles fatores de transcrição do tipo repressor, irá se acoplar e impedir, então, a transcrição. Aqui nós temos 4 tipos de possibilidades. A minha primeira possibilidade é quando eu tenho aqui fontes, né, de carbonos, né, então nós temos tanto glicose quanto lactose, tá? Nesse caso, se eu tenho glicose e a glicose é o meu substrato energético, né, preferencialmente utilizado, então não tem por que eu gastar energia produzindo proteínas para a lactose. Então, o meu operon-lac, ele está inativo, uma vez que eu tenho aqui a glicose. Agora, eu tenho aqui a glicose e não tenho a lactose, né? A lactose, tá vendo? Ela consegue, tá, ativar ou inativar esse repressor. Da mesma forma que o triptofano consegue ativar ou inativar o repressor, a lactose também ela vai conseguir fazer esse papel. Então, sem a lactose, o meu repressor ele está ativo. E se ele está ativo, significa que ele está acoplado à minha região operadora, impedindo, então, a RNA polimerase de agir sobre aqui o meu operon. Isso significa que o meu operon lá está inativo, tá bom? Por quê? Conceitual mesmo, lógica. Ou seja, se eu não tenho lactose, para que eu tenho que ativar meu operon? Agora, vamos supor que eu não tenho glicose e não tenho lactose. Por mais que eu tenha um estímulo, aqui eu tenho, né, um fator de um regulador da transcrição, né, do tipo ativador aqui, ativando, querendo ativar o meu operon, né, eu não tenho lactose, então da mesma forma não compensa. Então, olha só, eu tenho a formação, o aumento da MP cíclico, que irá se acoplar ao CAP. Esse complexo irá se acoplar à região sítio de ligação ao CAP, atraindo a RNA polimerase. Porém, a RNA polimerase ela não consegue, né, fazer a transcrição, uma vez que o meu repressor ele está ativo em ausência da lactose. Tá? Agora, minha quarta possibilidade. Não tem glicose. Opa, tem aumento do MP cíclico. Esse MP cíclico se liga, né, ao CAP, se liga à região de ligação ao CAP, atrai RNA polimerase. Porém, com a lactose, tá vendo? O meu repressor ele se torna inativo, ele sai do meu sistema, ele sai dessa minha região promotora, deixando aqui, né, o caminho livre para a minha RNA polimerase ativar, né, ou seja, transcrever o meu operon-lac. Então, agora, sim, eu vou produzir proteínas responsáveis pelo metabolismo da lactose. Aqui é justamente, né, esse controle negativo em ausência da lactose e presença da lactose. Mesma coisa que a gente falou agora, tá? Então, aqui, ó, não tem lactose, para que então eu tenho que ativar meu operon? Portanto, o meu repressor, ele está agindo aqui sobre a minha região operadora. Agora, a lactose, tem lactose no sistema? Opa, se eu tenho lactose, significa que eu preciso digerir essa lactose. Então, o que eu vou fazer? Essa lactose, ela irá inativar o meu repressor, e esse repressor inativado, ele não se liga ao operador, então, né, dando espaço à minha RNA polimerase, tá? E aqui é justamente, né, o controle positivo, uma vez que eu não tenho glicose, e tenho lactose, tá? Ou seja, eu preciso criar vias alternativas de fontes de carbono. Portanto, não tem glicose, aumenta o MP cíclico, esse MP cíclico se liga ao CAP, ativando esse CAP, que irá se ligar à região de ligação ao CAP, tá? Além disso, eu tenho a lactose que irá se acoplar ao repressor, inativando esse repressor inativado não irá se conectar ao operador, portanto, você não tem a transcrição, você tem a transcrição acontecendo aqui. Bom, agora nós vamos falar da regulação gênica em eucariotos, tá? Em eucariotos é um pouquinho complexo, embora que a gente já comentou, né, sobre esse processo antes. O que acontece, né? Existem os elementos trans e os elementos cis. Elementos trans são aquelas proteínas, né, que a gente chama de fatores de regulação, que podem ativar ou reprimir a expressão, né, a transcrição de uma região de transcrição, tá? Além disso, a gente tem os elementos cis, que são regiões no DNA que tem locais de ligação a esses elementos trans. Então, os elementos trans são proteínas que se ligam aos elementos cis. Quais são esses elementos cis, por exemplo? O próprio promotor é um elemento cis,
tá? Os estimuladores, que são os enhancers, também são elementos cis, silenciadores são elementos cis. Então, o que vai acontecer? Quando você precisa aumentar a taxa de transcrição de uma determinada região para uma determinada proteína, tá? A gente sabe, né, que a região promotora, ela está antes da região que é transcrita, tá? E nós temos também regiões de controle bem antes das regiões promotoras, tá? Então, o que vai acontecer? Eu preciso aumentar a produção de uma determinada proteína. Então, eu tenho aqui uma proteína ativadora, que é um fator de regulação do tipo trans, que irá se ligar a elemento cis. E esse elemento cis é uma região estimuladora, tá vendo? O que acontece? Como essas regiões elas estão distantes, né? Há pares de bases distantes das regiões promotoras, você tem aqui a formação de uma alça, tá vendo? E essa alça, ela irá justamente aqui conectar toda essa região aqui, né, de ligação entre elementos cis e trans, da região de regulação gênica, junto à região promotora. Então, você tem aqui o elemento cis, né, sendo conectado ao elemento trans, que no caso aqui é uma região, né, estimuladora junto com uma proteína ativadora, que é um fator de transcrição, e esses fatores de transcrição eles estão ligados a um complexo aqui de fatores, né, que a gente viu na aula passada, entre eles são os fatores gerais de transcrição, os cofatores. Aí sim, né, junto a essa região promotora Tata Box, lembrando que aqui a gente também tem aquela proteína de ligação ao Tata Box, né, que é a TBP. Aí o que vai acontecer? Opa, agora eu consigo atrair a minha RNA polimerase e essa RNA polimerase irá dar início ao processo de transcrição aqui dessa região, tá? Então, a gente consegue controlar a transcrição, a taxa de transcrição por meio desses elementos cis, desses elementos trans conectados aos elementos cis. Essas estruturas impedem a maquinaria de transcrição ter acesso às regiões promotoras, tá? Então, o próprio nucleossomo, ele é um fator inibitório da transcrição. Para eu conseguir ter a transcrição daquela região, eu preciso, então, desembaraçar, não, mas eu preciso abrir um pouquinho mais, afrouxar um pouco mais essa cromatina para eu conseguir ter acesso. E normalmente, né, esse afrouxamento da cromatina ocorre por meio de regulações epigenéticas, né, que aí você tem a metilação, a acetilação, tá? Ou seja, são a adição ou remoção de grupamentos funcionais que faz com que essa micromatina ela se torne mais compactada ou menos compactada. A gente tem que entender, né, que quanto maior a compactação, a gente tem que maior condensação, portanto, né, aquela cromatina silenciada, aquela cromatina que não passa pelo processo de transcrição, né? E quando você consegue, né, fazer processos, né, epigenéticos, aí sim você consegue afrouxar um pouco essa cromatina e dar acesso a ela, aí justamente os fatores de transcrição. Então, aqui nós temos justamente, né, mostrando esse papel, né, da descompactação da cromatina. Então, nós temos aqui dois eventos acontecendo, tá bom? Eu preciso... olha só o meu Tata Box como ele está escondido aqui e os meus reguladores de transcrição não conseguem ter acesso a essas regiões, tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, né, proteínas que são proteínas responsáveis por afrouxar essa micromatina, né? Então, nós temos aí o recrutamento de enzimas modificadoras de estonas, como, por exemplo, a estonacetiltransferase. Essa estonacetiltransferase, ela irá acetilar regiões específicas da estona, criando pontos de ancoragem para as proteínas de transcrição. Tá vendo aqui, ó? Da mesma forma, eu consigo desacetilar, né? E aí eu retiro esses pontos, reduzindo a transcrição. Aí, nesse caso, né, entra a estona desacetilase, tá? Então, a acetiltransferase coloco, desacetilase eu vou remover. Um outro evento também que pode acontecer aqui é a formação do complexo de remodelagem da cromatina que irá, né, se acoplar nessa região e irá modificar essa remodelagem, né, abrindo, afrouxando. Assim eu consigo expor nessas regiões promotoras e iniciar o processo de transcrição, tá bom? Uma outra forma de regulação é dentro do próprio RNA, da própria estrutura do RNA em si. Então, nós temos aqui, né, dois exemplos. Nós temos aqui um RNA mensageiro, e esse meu RNA mensageiro, você tem um sítio de ligação ao ribossomo, tá vendo? E ele está exposto aqui. Significa que o ribossomo irá reconhecer esse meu RNA mensageiro e irá se acoplar a ele justamente nessa região para poder dar início aqui ao processo de tradução.
Porém, né, eu consigo impedir essa tradução com a presença de uma proteína repressora da tradução. Ou seja, ela irá se acoplar justamente a essa região, tá vendo? E aí, o que vai acontecer? O ribossomo não consegue reconhecer, portanto, eu não tenho aqui a tradução acontecendo, tá? Então, cada RNA mensageiro possui sequências nucleotídicas que regulam suas meias-vidas. Cada RNA mensageiro possui sequências que ajudam a controlar a frequência e a eficiência de sua tradução em proteínas, ou seja, o RNA mensageiro ele tem uma meia-vida, tá? E enquanto ele estiver disponível ali com o sítio de ligação exposto ao ribossomo, ele será traduzido várias vezes até que ele possa ser eliminado do sistema ou até mesmo, né, ele apresentar acoplamento dessa proteína repressora da tradução e, consequentemente, não ocorrendo a tradução, tá? Um outro também, né, forma de você controlar essa tradução é quando esse meu sítio de ligação ao ribossomo ele não fica exposto, tá? Com isso, o ribossomo ele não consegue ter acesso e aí sim você não consegue fazer o processo, né, de transcrição. Porém, se eu aumentar a temperatura do meu sistema, né, ali no citoplasma, eu vou expor o meu sítio de ligação, né, esse meu RNA mensageiro, ele irá sofrer uma desnaturação, expondo aqui, né, o meu sítio de ligação ao ribossomo e, consequentemente, eu tenho a proteína sendo sintetizada. Uma outra forma de você regular é justamente por meio, né, da formação de outros tipos de RNAs, que é o que a gente chama, né, de RNAs não codificadores, tá? Nós temos aqui os microRNAs, os pequenos RNAs de interferências e os não codificadores. Primeiro aqui, né, começando pelo microRNA, ele é produzido na região, né, nuclear, tá vendo? Ele tem uma estrutura aqui um pouco complexa, ele forma uma alça, tá vendo? E essas duas extremidades, eles são conectadas, tá? Você tem ali uma complementaridade de base. Aqui também a gente tem, né, as caudas, tá? Para poder dar estabilidade. Esse microRNA ele é exportado para o núcleo. Quando chega lá no núcleo, ele vai se acoplar, né, a um complexo proteico chamado RISC, formando então, né, esse complexo de RISC mais uma fita de RNA simples. É como se essa RISC separasse essa dupla fita. Agora eu tenho uma única fita. Esse RNA no sistema ele fica doidinho, ele começa a procurar então no meu sistema RNAs alvos, ou seja, o que são os RNAs alvos? São aqueles RNAs que vão ter a complementaridade de bases em relação a eles. Ou seja, né, eles vão se acoplar ao meu RNA mensageiro complementar, tá vendo? E eu posso direcionar, opa, você, meu filho, consegui te pegar, agora eu vou levar você para degradação, eu vou eliminar, né, esse meu RNA mensageiro, tá bom? Ou então, eu consigo, né, acoplar uma região menos extensa, ou seja, né, eu não tenho uma correspondência extensa, eu tenho uma correspondência pequenininha. Eu consigo acoplar, opa, eu controlo também ele, né, pela metade. Isso significa que eu vou conseguir reduzir aqui o seu processo de tradução e também consigo degradá-lo posteriormente. Já os silenciadores, ou, né, os RNAs de interferência, eles são produzidos sob o estímulo, né, e esse estímulo é a presença de algum RNA estranho, ou seja, um RNA que está ali, opa, ele não deve estar ali, eu preciso eliminar. Então, aquele RNA, né, estranho irá estimular, então, a formação, né, dos meus RNAs silenciadores, né, os de interferência. Eles serão clivados, tá vendo? Eles serão clivados. Em seguida, também irão se pela dícer, também serão acoplados a RISC, né, formando então a fita simples, ou seja, desnaturando essas duas fitas, formando aqui esse complexo. Então, que também na mesma situação vão para o sistema procurar por um RNA estranho, né, complementar a ele. Opa, encontrei, acoplei, agora eu consigo direcioná-lo para a degradação. Então, é muito utilizado aí para processos de proteção celular. Certinho, galera? Era isso que eu queria falar com vocês. Então, forte abraço a todos e até mais.